Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento à nossa série de vídeos aqui com exercícios resolvidos no Portugal Studio. Isso aqui foi mais uma dúvida que surgiu lá no grupo do Facebook, tá? Tem um grupo lá de pseudocódigos e o pessoal às vezes coloca algumas dúvidas lá, tá? Eu dei umas dicas de como resolver e aí como já passou um certo tempinho, eu vou fazer esse exercício aqui, tá? Então, o que ele pede? Ele diz o seguinte, ó, faça um algoritmo para mostrar os números triangulares menores que 200, tá? Números triangulares, eu peguei uma teoria aqui e coloquei, tá? Porque daí tem que conhecer a teoria dos números para poder entender a lógica, né? Então, os números triangulares seguem uma lógica que pode ser expressa através de um APA de razão 1. Em termos matemáticos, se S corresponde a cada triângulo, assim S1 está relacionado ao primeiro triângulo, S2 ao segundo e etc. Sucessivamente, né? Temos os seguintes números triangulares. Então a gente tem 1 mais 2 igual a 3, 1 mais 2 mais 3 igual ao 6, 1 mais 2 mais 3 mais 4 igual ao 10, e 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 igual a 15. Então é uma lógica aqui, né? A soma de todos esses números resulta no número triangular, tá? E é essa lógica aqui que a gente vai implementar, tá? Portanto, os números triangulares podem ser obtidos pela soma dos termos de uma progressão aritmética de números naturais com razão 1 e o primeiro termo igual a 1, tá? A gente acha na literatura, tá? Começando por 1 e começando por 0, tá? Eu vou fazer começando por 0 e depois eu mostro como fazer por 1, mas é bem simples, tá? Não tem muito mistério. Então, para obter o enésimo termo, basta usar essa expressão, né? N vezes N mais 1 dividido por 2, tá? E se quiser a soma, a gente vai usar a fórmula da soma de uma PA, tá? Mas como aqui ele quer só os números, tá? Então não tem muito mistério. Então vamos abrir aqui o Portugal. Eu vou declarar algumas variáveis aqui, tá? Ele não pede o contador, mas aí eu já vou fazer, tá? Eu já vou deixar um contador pronto também, tá? Porque futuros exercícios, se ele pedir o número, a quantidade de números, né? Dentro de um intervalo, tá? Então aí a gente já tem esses valores prontos também, já tem essa função pronta, tá? Então, vou colocar aqui um contador, tá? Que eu vou inicializar ele com 1. Eu vou colocar um x aqui, que eu vou inicializar com 0. E um y aqui, que vai ser o nosso suporte na lógica, igual a 0 também, tá? Ele pede menores que 200, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu já vou colocar de modo que o usuário informe o número. Então a gente não vai ficar limitado ao 200, tá? Então ele pode calcular para qualquer intervalo, tá? Vou colocar assim, ó, oh, informe um número. Tá? Aí você pode colocar número inteiro, natural, tá? Eu vou só colocar aqui só para ter a lógica, tá? Então, leia. Vamos ler o nosso número que o usuário vai informar, tá? A partir daqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um enquanto, tá? Vou abrir e fechar. Beleza. Tá. Como que vai funcionar o nosso enquanto? Tá? Nosso enquanto ele tem uma condição. Tá? Então, enquanto o x for menor ou igual, tá? O x ele vai servir como nosso s, tá? Ele vai servir como nosso s aqui, então a gente vai guardar o valor de todas essas somas aqui, tá? Então a gente vai pegar o 1, a gente vai pegar o 1 mais 2, o 1 mais 2 mais 3, o 1 mais 2 mais 3 mais 4, o 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, tá? E aí a gente vai comparando com o valor que o usuário digitou, tá? Então o valor que ele digitou vai ser o num. Perfeito. Então temos a nossa condição aqui para repetir, tá? E aí o que a gente vai fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó.
a gente tem que colocar mais uma opção para mostrar na tela, tá? Essa opção ela tem que vir antes dos nossos códigos. Por quê? Tá? Porque senão a gente já vai começar a incrementar os valores que a gente vai utilizar na fórmula e aí ele vai perder o primeiro valor, o primeiro número triangular ele vai perder, ele já vai imprimir o segundo, tá? Então por isso que a gente já mostra ele aqui. Neste caso, o nosso primeiro número triangular ele é zero, que a gente definiu aqui, ó, x igual a zero, tá? Então a gente vai botar assim, ó, a nossa condição, né? Também vai ter uma condição aqui, se ele vai mostrar na tela ou não, tá? A nossa condição é que enquanto x for menor ou igual a num. Tá, Rodrigo, mas já tem a condição dentro do enquanto. Por que que tem que ter mais essa condição C? Bem simples, porque se eu passar de 200 aqui, tá? Ele pode passar aqui dentro do laço e mostrar um número a mais, que passou da condição. Então, ele testou aqui, é menor, tá? Então ele vai executar o bloco de código que está aqui dentro, tá? Só que o resultado da nossa conta, ela pode passar do número 200. E aí ele só vai testar depois que tiver execução e já vai ter mostrado na tela para o usuário. Então por isso que a gente tem que ter mais esse bloco aqui só para controlar a, o que está aparecendo na tela para o usuário. Então eu vou colocar escreva, tá? Eu vou colocar assim, ó, barra n para quebrar linha, né? Número triangular. E aí a gente vai mostrar o nosso número triangular, que é o x, tá? E aí sim a gente vai começar a fazer nossas contas aqui, tá? Então o x, ele vai receber o próprio x, tá? Então a gente vai começar a implementar essa parte da fórmula, tá? Então, a gente tem o x, que no nosso caso aqui a gente começou igual a zero, tá? Então, o x ele vai receber, no caso aqui se for, deixa eu mudar aqui, depois a gente coloca zero, tá? Para mudar para 0 e 1, a gente só tem que mudar esses dois valores aqui, ó. Então ele começando em 1 aqui, ó. Vai ficar melhor de explicar, tá? O que que acontece? O x começa em 1, beleza. Então, o primeiro número triangular é 1. Então eu já vou mostrar esse número para o usuário. Primeiro número triangular, 1. Tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular o segundo número triangular. E como que é o segundo número triangular? O segundo número triangular é o próprio valor do x, que eu já tenho 1, mais o valor do x mais 1. Tá? Só que, para não confundir as coisas, eu vou usar o y. Tá? Então vai ser o valor do y, eu vou colocar até entre parênteses aqui para ficar bem destacado, mais 1. Tá? Ok. Então, eu vou calcular o valor do x, eu vou mostrar, tá? Vou mostrar o x igual a 1, primeiro número triangular, vou calcular o segundo, vou mostrar e aí vai fazer toda a execução, tá? Só que o que eu tenho que fazer? Eu tenho que incrementar o meu y, tá? Para ele funcionar, tranquilo? Então vamos colocar essas variáveis aqui embaixo no nosso inspetor de variáveis, tá? E vamos fazer um teste rápido aqui, tá? Eu vou botar um ponto de parada aqui, tá? Vamos executar ele com 20 aqui, tá? Então vou digitar o 20. Então ele já executou todo esse primeiro trecho aqui do C, né? Já verificou que o x é menor do que o número digitado, que 20. Então ele já mostrou o nosso primeiro valor aqui. O x igual a 1. Tá? Então o primeiro número triangular, 1. Então a gente tem o x igual a 1 e o y igual a 1, que foi os valores que a gente declarou aqui em cima. Vou rodar passo a passo, o que vai acontecer? A gente vai ter, ele vai calcular essa linha aqui, a gente vai ter o valor do x igual a 3 e a gente vai incrementar o nosso y. Tá? A gente incrementou o nosso y, o y passou a ser 2. Tá? E aí ele vem aqui para cima. Ele vai testar, o x é menor que o número? É. Então, próximo número triangular, ele vai cair nessa linha aqui e vai mostrar na tela, número triangular igual a 3.
Aí o que ele vai fazer? Ele vai calcular o próximo número triangular. Vai ser o 3 mais o y, que é 2 mais 1. 3 mais 3 vai dar 6. Então agora a gente tem o valor do 6 aqui. O y a gente incrementa, ele vai passar a ser 3. Tá? E aí ele vem aqui para cima, ele vai testar. O x é menor que o número? É. Então o número triangular é igual a 6. Executa novamente, cai nessa linha e ele vai mostrar para o usuário aqui. Eu vim para essa linha, agora eu vou calcular o próximo número triangular. Vai ser o 6 mais o 3 mais 1. 3 mais 1, 4. 6 mais 4 vai dar 10. Que é mais ou menos o que a gente tem aqui, ó. Então a gente tem o 6, que já é esse valor aqui, ó, que é o que a gente tem no x guardado, mais o y mais 1, tá? Que é 3. 3 mais 1 igual a 4, que é esse valor aqui, tá? E ele vai dar 10. Então a gente vai ter o nosso valor, se a gente executar, tá? A gente vai ter o x igual a 10, e aí vai incrementar o y vai ser 4 agora. Tá? Então executou, y igual a 4, vem aqui para cima, vai testar e vai mostrar para o usuário, 10. Tá? E ele vai ficar fazendo esse ciclo aqui, 15, tá? Vai testar lá em cima, vai mostrar, vai calcular, 21. 21 passou, tá? Por que, que a gente colocou esse laço C aqui? Porque se a gente não tivesse colocado o laço C ali para testar novamente, só para mostrar para o usuário o resultado, o que acontece? Esse 21 seria mostrado na tela. Só que o 21 já é maior que o número digitado, que é 20. Por isso que a gente tem que ter mais uma condição só para mostrar esse C aqui, só para mostrar para o usuário. Tá? E aí o Y vai ser incrementado, virou 6, né? E aí ele vai sair fora do laço, tá? Porque daí o 21 ele já é maior, então ele vai encerrar isso daqui. Tranquilo? E aí ele finaliza o algoritmo. Então a gente tem os números triangulares 1, 3, 6, 10 e 15. Para os 200, tá? A gente pode colocar 200. Deixa eu só tirar esse marcador aqui. Ok, e aí a gente tem todos os números triangulares aqui de 1 até 200, tá? Então a gente tem 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, 78, 91, 105, 120, 136, 153, 171 e 190, tá? Então você pode abrir aí o seu navegador e só digitar números triangulares. Provavelmente o primeiro link vai ser o do Wikipedia, tá? E aí o do Wikipedia ele tem uma sequência dos números, tá? Só que ele começa por zero. Como calcular começando por zero, eu já falei para você. Então é só mudar aqui o x e mudar o y aqui também, tá? Então a mesma coisa. Eu vou colocar 200, tá? A única diferença é que ele vai ter um número a mais, que ele começa por zero aqui, ó. Tá? Beleza. E se eu quiser saber a quantidade de números? Bom, a quantidade de números é bem simples. Eu posso colocar um contador. Eu já declarei lá em cima, né? Toda vez que ele calcular, eu vou incrementar o contador. Então o contador começa em 1, então ele já vai mostrar a primeira vez aqui. Eu posso até colocar outro escreva aqui, ó. Escreva a mesma lógica, né? Então escreva barra n, vou botar assim, ó, QTD NT, de números triangulares, tá? Quantidade de números triangulares vai ser o contador, tá? Então agora abaixo de cada número que ele imprimir, ele vai dizer a quantidade de números triangulares que eu tenho. Neste caso, como o zero está incluído, eu vou ter 20 números triangulares, tá? Então eu vou colocar 200 aqui, tá? E aí ele tem aqui, ó, 20 números triangulares, tá? Então, se você quiser saber só a quantidade de números triangulares, então tira esse escreva daqui de cima e ele só vai mostrar a quantidade. Aí sim, se você só quer a quantidade, aí você pode montar outra estrutura para mostrar o resultado só no final, tá? Então aí você talvez aí não precise do C. Você pode botar até o escreva aqui
da quantidade fora do laço enquanto. Quando ele sair lá fora que ele vai mostrar a quantidade, tá? E se eu colocar igual a 1 aqui, tá? Eu vou deixar igual a 1 porque é o que a gente vê com mais frequência, tá? Mas tanto faz 1 ou 0. Eu vou colocar 200 também aqui, só para mostrar que vai ser 19 números. 19 números, porque a gente descontou o 0, tá? Então ele começa em 1. Aí depende do que você quer mostrar, tá? A lógica basicamente é essa, tá? Então, o exercício ele não pede para o usuário informar o número, ele diz que são menores que 200. Mas eu já deixei pronto aqui para o usuário informar qualquer número, tá? Então ele pode colocar, por exemplo, 2000, tá? E mandar rodar. E ele vai calcular, né? Até 2000 a gente tem 62 números triangulares e o último número aqui é 1953 e o penúltimo 1891, tá? Bem tranquilo, né? Não tem muito mistério. Bom, eu vou ficando por aqui, pessoal. Eu vou deixar depois. Acho que eu vou gravar um vídeo e vou atualizar o material lá no GitHub, tá? Este exercício ainda não está no GitHub, mas assim que possível eu já vou colocar lá e aí vocês podem fazer o download aí para verificar e fazer as mudanças que vocês acharem pertinentes, tranquilo? Bom, então quem gostou dá like, se inscreva no canal, compartilha, ative as notificações, convide os colegas, se inscrevam, né? E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!